Oi, sejam bem-vindos à aula 1 do módulo 1 do curso Sou Psi na UTI nível 1. Você percebeu que no primeiro slide tem a foto de um paciente, vários pacientes na verdade, em situação de UTI, internados em UTI. O que acontece? O fotógrafo realmente, intencionalmente, não quis identificar os pacientes, porém, o que chama a atenção de vocês nessa foto? São os corpos que estão ali com poucos lençóis, de repente a temperatura fria, né, do ambiente da UTI, ou o próprio aparato tecnológico do local, essa diversidade de aparelhos, né, de dispositivos que nós encontramos em UTI? Pois é, mas para começar esse módulo, nós selecionamos justamente essa foto para te levar a uma reflexão. De repente, muitos da equipe estão enxergando o paciente dessa forma, sem ver realmente a pessoa, sem ver o rosto, a pessoa, enxerga como se fosse mais um paciente ou menos um. Enxerga como se fosse corpos no leito, mais um número ou letras. Então, essa foto é justamente para você refletir sobre como que muitos da equipe acabam enxergando o paciente ao longo dos anos, né, de formação. Isso já é um indicativo do adoecimento mental desses profissionais e de como nós, enquanto psicólogos, podemos intervir não só com o paciente, sua família, mas também com a equipe, de maneira a facilitar a comunicação da equipe com a própria equipe, da equipe com o paciente e a sua família, justamente também para minimizar esses estressores da equipe. Nosso trabalho enquanto psicólogo em UTI também é nesse sentido. E quando a gente fala sobre UTI, o que vem à sua mente quando a gente fala justamente unidade de terapia intensiva? O que vem à sua mente quando nós falamos sobre essa palavra, né? O que vem à sua mente sobre esse termo? UTI. Muitos vão me dizer, eu associo com morte. Outros vão me dizer, é um lugar para recuperação. Mas no imaginário popular ainda é muito comum essa ideia de morte, associar o UTI com morte. Porém, com os avanços das tecnologias, nós percebemos que o índice de mortalidade caiu. E hoje a UTI pode ser sim um local onde os cuidados intensivos podem proporcionar a sobrevida do paciente. Então, todo paciente de UTI é considerado grave. Nós devemos ter em mente o seguinte, que todos os pacientes de UTI são considerados graves. Toda vez que a família chega na admissão do paciente em UTI, eu costumo dizer o seguinte, já preparar psicologicamente essa família para a internação do seu familiar na UTI. Por quê? Muitos chegam realmente com essa ideia, né, com essa associação de UTI em relação à morte. E quando eles ligam para saber o boletim médico, ou quando o médico agora, devido ao Covid, esse boletim é repassado pelo médico via telefone, sempre a palavra grave é colocada como uma classificação do paciente internado em UTI. Eu sempre costumo explicar sobre esse termo para a família, porque muitos chegam com a ideia de que o paciente agravou, de que o paciente piorou, por escutar essa palavra no boletim médico. Então é importante ressaltar, você que trabalha em UTI ou você que quer trabalhar em UTI, você sempre ressaltar isso para a família, que não necessariamente a palavra grave é porque o paciente piorou, é porque o paciente realmente teve uma situação de piora clínica, né, nas últimas horas. Mas é porque todo paciente de UTI pode desestabilizar em algum momento, inclusive no momentos do mesmo dia pode ter essas variações. Nem sempre o paciente de manhã está da mesma forma como à tarde. Podem ter algumas variações no quadro clínico realmente desse paciente. Então eu sempre costumo frisar que o paciente de UTI é um paciente instável, nem sempre permanece estável o tempo todo. É um paciente que pode chegar com um dos sistemas orgânicos em falência e isso de repente repercutir em outro sistema. Vamos supor que é um paciente que chegou com uma insuficiência cardíaca e isso pode ao longo do tempo sobrecarregar a função renal.
Então, é o que nós chamamos de síndrome cardiorrenal, né? Então, assim, só para você entender o quanto que uma disfunção em algum sistema orgânico do paciente pode realmente comprometer outro sistema orgânico desse mesmo paciente. Então, todo paciente de UTI, ele pode ter realmente esse risco potencial de instabilidade, porém, ele pode chegar ali e ter realmente essa possibilidade de recuperação, porém, na classificação médica, todos são considerados graves. Então, todo paciente de UTI é considerado grave justamente pelo risco de instabilização, porém com possibilidade sim de recuperação. Então, existem alguns critérios para ser admitidos em UTI. Nós devemos ter em mente também que a UTI não é para todos, então precisou especificar alguns critérios para justamente admitir esses pacientes em ambiente de UTI. Nós temos ao total 5 critérios, ou seja, 5 prioridades para o paciente ser admitido em UTI. Então, vamos lá. Qual é a prioridade número 1? Ou seja, aquele paciente que é prioridade máxima, né, em frente aos demais pacientes. O paciente nível 1 é aquele que precisa de uma monitorização intensiva. Ele tem até mesmo probabilidade de óbito nas próximas horas, se não for admitido. Então, ele realmente precisa dessa intervenção imediata, cuidados intensivos imediatos, justamente pelo risco de vir a óbito caso não tenha essa assistência. Porém, é aquele tipo de paciente que eu posso investir tudo. Todas as terapêuticas possíveis, se for necessário, entrar com hemodiálise, inserir drogas vasoativas. Então, é o tipo de paciente que realmente a terapêutica é bem acessível para o caso dele. Bom, porém, nós temos aquele paciente que é o nível 2, prioridade número 2. Ou seja, ele não está num risco iminente de óbito nas próximas horas, né? Não necessariamente ele está num risco imediato. Porém, ele necessita de uma monitorização intensa, justamente porque pode desestabilizar se não tiver esses cuidados intensivos. Ele pode sim ser submetido a diversas intervenções terapêuticas, pode sim receber hemodiálise, drogas vasoativas se for necessário, porém ele não está nesse risco imediato de óbito. Seria, vamos supor, paciente pós-operatório, para justamente evitar hemorragias, evitar qualquer outra complicação pós-cirúrgica. Então, ele necessita, pelo menos ali de 24 horas, né, de acordo com a avaliação médica, de algumas horas em UTI, para se evitar realmente essa desestabilização clínica. E o paciente critério número 3, né? Como que seria isso? É aquele paciente que necessita de uma intervenção de suporte à vida, porém tem baixa probabilidade de recuperação ou então eu não posso investir tanto, eu não posso realmente colocar tanta intervenção terapêutica naquele paciente, justamente porque pode ser que ele já tenha uma reserva fisiológica pequena devido a um adoecimento crônico. Geralmente são casos, por exemplo, de pacientes em cuidados paliativos, pacientes que estão em final de vida e que os cuidados são mais realmente para evitar o sofrimento. Não há uma perspectiva de cura, porém há muito o que se fazer, que é no sentido de cuidado, de conforto para esse paciente. Porém, pode ser que ele esteja no momento que, nas próximas horas, se ele não tiver os cuidados intensivos, ele pode vir a óbito. Então, a UTI é um local para receber esses pacientes justamente para evitar esse óbito e prolongar a vida, porém com conforto, com cuidados. Esse é o critério número 3. Pacientes de critério número 4 são aqueles que também, de repente, estão em fase já de final de vida, né? Pacientes, de repente, com doenças crônicas ou em cuidados paliativos, por exemplo, e que necessitam dos cuidados da UTI para uma monitorização. Geralmente também pacientes cirúrgicos, porém que eu não posso investir tanto também. Não há tanta intervenção terapêutica para esse tipo de paciente. Não é que ele está em iminência de óbito, não é que ele nas próximas horas possa ocorrer realmente um óbito ali,
Porém, se ele não tiver uma monitorização intensiva, isso pode ocorrer. Então, por último, os pacientes critério número 5, ou seja, aqueles que vão para a UTI não devido a uma necessidade de evitar um óbito, mas muitas vezes pela própria família, por ser um desejo do paciente, da família, não suportar ali no momento do óbito dele, estarem juntos. Isso é muito comum, por exemplo, em UTIs particulares, a gente não vê isso muito acontecer em UTI pública. Então, quando a família, quando o paciente solicita, por exemplo, que o paciente vá para a UTI, para que passe essas últimas horas, né, no conforto, né, do local da UTI, porém, fora da presença da família. Quando para eles é insuportável estarem juntos nesse momento de partida. Quando nós pensamos, então, nos critérios de admissão, nós devemos perceber o seguinte: se tem uma vaga para paciente em leito de UTI, e nós temos o paciente critério número 1 e o paciente critério número 4, número 3 ou número 2, a prioridade sempre vai ser do número 1. É sempre daquele que está em um risco iminente de óbito se ele não tiver essa assistência. E então eu vou poder investir tudo nele. Bom, quando nós vemos nos slides sobre a estrutura da UTI, é justamente para você se familiarizar um pouco com esse local. A primeira foto diz respeito ao leito da UTI, onde você vê alguns aparatos, né, monitor, bombas de infusão, dentre outros equipamentos, ali para simular o leito de uma UTI. A segunda foto é do monitor, o monitor da UTI, onde nós temos alguns registros, né, importantes para toda a equipe multiprofissional, para a equipe médica, onde através dele eu vou poder saber um pouco como está o meu paciente. O número 78, por exemplo, é para a gente avaliar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca considerada normal é entre 80 a 100, certo? Quando vocês veem aquele número ali, 12,122 por 66, 12 por 6, nós lemos dessa forma, é a pressão arterial. E embaixo, 86, é a PAM, ou seja, a pressão arterial média. Essa PAM é mais registrada pela equipe médica de enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Para nós também é importante sempre perceber o nível de saturação, que é esse quando vocês veem em amarelo, 91, que é o nível de saturação de oxigênio no sangue. Esse registro, o normal dele é de 90 a 100. Então, se o paciente começa a dessaturar, ou seja, começa a cair esse nível de saturação, por exemplo, para 86, 85, a equipe realmente precisa intervir ali, a equipe de médicos, a equipe de enfermagem, para aumentar, né, o registro da saturação de oxigênio no sangue. 22,9 faz referência à temperatura corporal e a frequência do pulso, né, ali de laranja. Vocês veem a frequência ali do pulso, que o normal é entre 60 a 100. Quando, por exemplo, você está atendendo o paciente e você começa a perceber que o registro ali do monitor começa a variar muito no sentido ali da saturação do nível de oxigênio, ou ele está extremamente taquicárdico, né, a pressão arterial muito elevada, você precisa, por vezes, interromper o atendimento, chamar a equipe de enfermagem, né, o técnico de enfermagem que está acompanhando aquele paciente para ver realmente o que está acontecendo. Pode ser que apenas o oxímetro de pulso tenha saído, né, do dedo, né, da mão do paciente. Você mesmo pode fazer a colocação desse oxímetro. Vocês veem nessa outra foto, por exemplo, a foto do oxímetro né, para avaliar o nível de saturação de oxigênio do sangue. É esse colocado na mão, no dedo indicador do paciente. Então, é justamente para avaliar esse nível de saturação de oxigênio. Às vezes ele está mal posicionado no momento que você está atendendo o paciente. Então, não necessariamente é para se desesperar.
mas você vê ali realmente se está bem posicionado. E se estiver bem posicionado e mesmo assim o paciente está dessaturando, acontece ali alguma diferença no monitor bem relevante, é interessante que se interrompa o atendimento. O próprio paciente começa a ter algumas manifestações mesmo corporais, né, devido a essa mudança hemodinâmica, e aí você chamar a equipe. Então vocês veem a foto do eletrodo. O eletrodo que é utilizado, por exemplo, quando nós fazemos exame de eletrocardiograma, justamente esse é o exemplo que eu dou para muitos pacientes, para as famílias, porque a gente sempre procura entender a forma correta de falar com o paciente, com a família, devido muitas vezes ao nível sociocultural, né, a própria escolaridade, o déficit intelectual. Então é necessário você falar numa linguagem que atenda ao seu paciente, não mais em termos técnicos, né? Então exemplos do cotidiano pode facilitar a compreensão, porque é importante o paciente e a família saber, inclusive, desses dispositivos, porque isso minimiza os estressores em UTI. Vocês veem também a foto da sonda nasoenteral, que é essa sonda colocada na região ali da narina, justamente para proporcionar essa dieta para o paciente que não pode fazer uso ainda da dieta oral. Ele necessita dessa dieta por outra via. Vamos supor que é um paciente pós-cirúrgico ou é um paciente que já estava em ventilação mecânica e depois que ele retornou ao nível de consciência, né, retirou a sedação e ele foi extubado, ele ainda não pode comer, ele ainda não pode se alimentar via oral ou beber água. Então ele necessita dessa sonda nasoenteral, na maioria das vezes, após a avaliação da fonoaudióloga, que é introduzido então, depois de algum tempo, a alimentação via oral. Então, por enquanto, muitos pacientes necessitam desse tipo de sonda para se alimentar. E nós temos também a foto de um outro tipo de nutrição, que é a nutrição parenteral, que vocês veem parece um líquido, realmente um líquido pastoso, né, branco, e ele é introduzido via catéter. Então, o paciente recebe essa alimentação via catéter, não é mais por essa sonda, e é determinado para alguns tipos específicos de paciente. A nutrição não gosta muito, não prefere muito esse tipo de dieta, por ser via catéter. Então, muitas vezes a nutrição parenteral é evitada, justamente por ser via catéter e evitar os riscos de infecção. Por ser via catéter, realmente ali com o tempo pode ser que o paciente adquira sepse em decorrência desse dispositivo. Então muitas vezes é preferível a sonda nasoenteral, ao outro tipo de dieta, enteral. Vocês percebem também que em relação aos dispositivos para ventilação do paciente, existem alguns níveis. Por exemplo, o paciente que precisa de uma pequena quantidade de oxigênio somente para manter uma ventilação tranquila é de 1 a 3 litros de oxigênio por hora. Nesse caso, o paciente utiliza o catéter nasal, que é essa primeira foto que vocês veem em relação à ventilação. Esse catéter nasal não necessariamente é encontrado só em UTI, pode ser utilizado em enfermaria, né, nos apartamentos, enfim. Porém, é naquele caso que o paciente já foi intubado, passou ali por um período de intubação, depois ele foi extubado e fica ali realmente só para assegurar uma boa ventilação para esse paciente. Ou naquele caso que o paciente não necessariamente foi intubado, mas que para evitar uma piora clínica se coloca esse catéter nasal para proporcionar maior conforto respiratório. Então o catéter nasal é justamente para aqueles pacientes que necessitam de uma pequena quantidade de oxigenação, de 1 a 3 litros por minuto, por exemplo. Então, aqueles pacientes que ficaram entubados por um período e depois necessitam desse tipo de aparelho somente para um conforto respiratório. Ou até mesmo aqueles que não necessariamente foram entubados, mas que para evitar uma piora clínica necessitam desse aparelho, desse dispositivo, para se sentirem mais confortáveis em questão da respiração. Outro dispositivo
é a ventilação não invasiva. Ela pode ser colocada via máscara UDI, né? Essa máscara, ela, quando vocês veem nessa foto, é até uma máscara mais moderna, que tampa ali a região da narina, a região da boca. Porém, muitas UTIs públicas são aquelas que ainda tampam o rosto inteiro do paciente e que fica muito desconfortável, gera muito incômodo para esse paciente. Geralmente, nesses momentos, a nossa intervenção é de segurança, trazer um reasseguramento a esse paciente. Você pode se aproximar dele, segurar na mão dele, fazer realmente um trabalho de psicoeducação para ele aderir a esse tratamento, porque muitos pacientes não suportam, eles não querem aderir a esse tipo de tratamento, que é a ventilação não invasiva. E quando eles não aderem, fica muito difícil manter um padrão ventilatório legal. E aí pode acontecer desses pacientes, inclusive, ter que serem intubados. Então, para se evitar uma ventilação mecânica, muitas vezes a equipe da fisioterapia opta, se for possível, a ventilação não invasiva. Porém, naqueles casos que realmente é necessário uma ventilação maior para esse paciente, é necessária então a intubação. Na situação atual do Covid-19, por exemplo, a equipe evita ao máximo ter que intubar o paciente devido justamente às sequelas do tempo de intubação, né? Devido, de repente, às sequelas realmente de sepse, pneumonia associada à ventilação, dentre outras sequelas, né? Pacientes podem, de repente, depois evoluírem a ter que fazer uma traqueostomia, né? Devido ao tempo de ventilação mecânica. Então, se evita ao máximo utilizar a ventilação mecânica atualmente devido ao Covid. Nesses casos, optam muito pela ventilação não invasiva. Então, nosso trabalho enquanto psicólogo é justamente facilitar esse entendimento do paciente, porque muitos não aderem à VNI pelo receio, pelo incômodo, né, pela angústia de morte que fica ali na situação de internação em UTI. Porém, é necessário desmistificar, né, sobre o uso desse equipamento e desmistificar a UTI também, porque como nós dissemos no início, né, como a UTI ainda é muito associada com morte e devido à ansiedade provocada justamente pelo momento atual do Covid-19, muitos pacientes intensificam esse quadro de ansiedade e têm dificuldade de aderir a esses tipos de intervenção, a esses tipos de tratamento. Então, a ventilação mecânica, nessa mesma foto, vocês veem o uso da ventilação mecânica, né, no paciente, via tubo orotraqueal. Esse tipo de intubação deve ser feita até no máximo 14 dias. Depois de 14 dias, necessariamente o paciente precisa realizar a traqueostomia. Então, o paciente que está em ventilação mecânica, por volta do 10º dia, 11º dia, a equipe médica já aborda a família para falar sobre a traqueostomia, naqueles casos que o paciente não tem perspectiva de sair do ventilador mecânico. Ou naqueles casos que, por exemplo, já se tentou várias vezes fazer a extubação desse paciente e não foi possível, teve que intubar novamente. Então, nesses casos que realmente não é possível, por exemplo, casos com pacientes, né, com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, pacientes que já têm algum déficit pulmonar, inclusive isso dificulta a extubação. Muitos nesses casos, após a extubação, não conseguem permanecer fora do ventilador e precisam novamente ser intubados. Então, nesses casos, quando já está próximo ao 14º dia, os médicos optam pela traqueostomia e explicam isso para a família. É necessário que a família realmente autorize esse tipo de procedimento. Muitos não entendem o que é a traqueostomia. E eu costumo dizer o seguinte, que nós somos muitas vezes tradutores dentro da UTI. Muitas vezes nós traduzimos o que a equipe médica diz, o que o restante da equipe profissional diz para o paciente, para a família,
porque infelizmente ainda é muito comum o uso de jargões médicos, né, muitos termos técnicos, e isso dificulta por parte do paciente e da família uma real compreensão do caso. Então, naqueles pacientes que realmente é necessário, faz a traqueostomia e a ventilação mecânica, o ventilador mecânico, é acoplado na região da traqueia, não mais na região orotraqueal. A ventilação mecânica pelo tubo orotraqueal, se passa do 14º dia, é muito arriscado realmente que aquele paciente, por exemplo, tenha sepsis, né? Quadros infecciosos, porque a boca fica aberta ali o tempo todo, então pode ser fonte de contaminação, além de trazer riscos, né? Lesões na região da traqueia. Então se evita ao máximo que esse paciente fique além do permitido. Outro dispositivo utilizado em UTI é a gastrostomia, justamente para permitir essa dieta de uma forma direta ao paciente, não mais pela via oral, não mais por uma sonda nasoenteral, onde ele precisa realmente desse aporte calórico, mas de outra forma. Aqueles pacientes, por exemplo, que têm algum comprometimento na região do trato gastrointestinal, então não é possível mais se alimentar via oral, então recorre-se muito a esse dispositivo. Esse dispositivo é utilizado também em conjunto com outros tipos de dieta. Por exemplo, com a sonda nasoenteral também pode ser associado, uma vez que a equipe da nutrição observar que não está sendo suficiente o aporte calórico para esse paciente somente via sonda nasoenteral, SNE. Ou seja, quando ele precisa de um aporte calórico maior, então faz a opção pela gastrostomia, realmente para ele ter o maior benefício e ter esse suporte nutricional adequado. Um outro dispositivo é a sonda vesical de demora. Naqueles casos, né, de pacientes que é necessário fazer a análise da quantidade de urina, para fazer a análise laboratorial também, para se verificar o nível de ureia, creatinina, justamente naqueles pacientes que de repente correm risco dialítico, correm risco de entrar em um processo de hemodiálise. Pacientes, pela sonda vesical de demora, eu consigo observar se o paciente está oligúrico, ou seja, fazendo um pouco volume de urina, se ele está anúrico, né, ou seja, se ele está praticamente não urinando nada. Isso é muito preocupante, né? Com isso a equipe começa a perceber, começa a ter sinais de que é necessário que o paciente passe por algum tempo em hemodiálise. Vocês veem também a foto da sonda nasogástrica. Por exemplo, pacientes que passaram por alguma cirurgia gástrica, né? E naquele momento precisa coletar a secreção, né? Fluidos que ficam ali pós-cirúrgicos. Então, geralmente são líquidos esverdeados, pretos, né? Bem escuros. E aí são coletados por meio desse saco coletor. Essa sonda nasogástrica é colocada para realmente se evitar que essa secreção permaneça ali no organismo do paciente. E a foto justamente da hemodiálise, como nós dissemos anteriormente, que na UTI pode ser feita 3 vezes por semana ou todos os dias, a depender de cada caso. Não necessariamente o paciente vai ficar dependente de hemodiálise permanentemente. A equipe médica diz isso para o paciente, para a família, mas nem todos compreendem. Quando se fala o nome hemodiálise, muitos já se desestabilizam, entram em desespero. E aí nós entramos, né, realmente com uma intervenção a facilitar essa compreensão, acolher esses sentimentos, validar esses sentimentos, né, por parte do paciente e da família, mas também traduzir o porquê daquele tipo de tratamento. Não necessariamente é feito em pacientes, então, crônicos, né? Pacientes renais crônicos. Não, porque um paciente que não tem, por exemplo, nenhuma doença renal, ele pode, ao longo da UTI, como eu citei anteriormente, aquele caso, por exemplo, do paciente que sofreu alguma insuficiência cardíaca, isso pode sobrecarregar a função renal, e aí ele desenvolve a síndrome cardiorrenal, né? Voltando ao exemplo anterior.
Então é um caso que ele ficou com uma insuficiência renal aguda, ou seja, necessitando dessa intervenção, desse suporte de hemodiálise.